2004, o Gil e o Henrique tinham uma banda que era Leitmotiv, que era com o Marcelo Peters e o Rodrigo Pfiffer. E eles me entregaram um gravadorzinho com algumas músicas gravadas, né, de um jeito bem precário, assim. E onde já veio o convite, ó, Rodrigo, pega essas músicas aí, faz um arranjo e vamos ver como é que se sai aí, quem sabe tu entra na banda. E daí eu fiz uns riffs, uma das músicas era Sem Privilégios, gostaram bastante, então já fui convidado para entrar na banda, onde depois virou Liz, né? E a Liz tem essa história muito massa em Rio do Sul, né? Por conta de produzir seus próprios trabalhos, gravar os próprios discos, né? Fazer tudo de maneira independente. Vai embora, eu sei o que eu quero. Sexo não é tudo se você me entende. Paixão é coisa do verão passado. E nesse inverno eu prefiro ficar assim. Então, daí rolou essa oportunidade da Liz participar do Claro Que É Rock. E por conta disso a gente tinha que entregar o material gravado, né? E eu já tinha esse sonho, essa vontade de trabalhar atrás, né? Nos bastidores, gravando, mixando e tudo mais. Então ali surgiu essa oportunidade de eu gravar o primeiro EP da Liz. E ali a gente viu que dessa maneira a gente conseguia, né, ter um alcance maior. A gente começou a gravar outros EPs, outros álbuns, e por conta disso teve esse reconhecimento, né? Uma banda de Rio do Sul conseguindo mostrar o trabalho que tivesse um alcance maior, né? Por conta da internet e tudo mais. E ter esse reconhecimento por ser essa banda independente que faz seus próprios trabalhos, os clipes e tudo mais. Agora que eu estou na minha cama, eu já não sei mais o que fazer. Amanhã eu vou te ver e ver o que sobrou de mim. Em mim vou esconder o que senti. Porque eu me perdi. Então o primeiro EP que a gente gravou foi gravado de maneira bem precária, assim, com um computador que tinha um canal apenas de entrada, então eu tive que fazer uma gambiarra, né, botar a mesa para gravar os 8 canais de bateria que eu precisava. Os microfones estavam todos enferrujados. A gente fez um milagre ali acontecer, então ali eu consegui gravar o Black Tie, o Sem Privilégios e a terceira volta na corrida daquele jeito bem precário e que funcionou muito bem. Então esses trabalhos que a gente começou a fazer de maneira independente, de modo precário, a gente se surpreendeu onde a gente chegou, né? A gente conseguiu abrir o show do Placebo, Autoramas regravou uma música nossa, né, que é Sem Privilégio, que é do primeiro álbum já. Vai lá. Sem privilégios no acerto que fiz, até as mentiras que te contei. A gente teve a oportunidade de tocar em Curitiba, num evento que já fazia uma abertura para o show do Weezer. Então esses trabalhos que, né, de repente a gente achava que fosse simples demais, na verdade era o que a gente precisava para chegar onde a gente chegou. A música Black Tie é uma música bem conhecida, né, da Liz. De black tie, de bota roxa, saiu de casa e deixou sua garota.
onde é que vai com essa roupa? E ela foi composta de um jeito meio engraçado até. Ela foi feita em inglês e a gente chegou num consenso que a gente deveria fazer as músicas todas em português. Então teve um momento que a gente estava montando, cada um seu equipamento no ensaio, o Henrique e o Giuli conversando sobre o que falar. E eles estavam meio até que se discutindo, vamos falar disso, daquele outro, e eu montando meus pedais, e daí soltei a frase inicial, né, de black tie, de bota roxa, e vamos seguir adiante a partir disso, e daí a gente se olhou, vamos, achamos legal, e cada um foi botando a sua frase, o seu pitaco ali. Esses trabalhos que, né, de repente a gente achava que fosse simples demais, na verdade era o que a gente precisava para chegar onde a gente chegou. Faz outra ali que tu falou que tu consegue. Salve galera, aqui é Apicultor McLean, dos Apicultores Clandestinos. Contar um pouco da história da banda, que começou lá em 2007. Na época, os integrantes se dividiam entre duas outras bandas aqui da cidade, a Betoneira 120 litros e Estopas. Nós tínhamos alguns projetos de gravação que foram enviados para o site Trama Virtual. Teve um destaque no site, naquela época tinha menos meios de divulgação, né? Então acabou tendo uma divulgação legal e aí fomos convidados para fazer o show em Blumenau, na Fundação Cultural, pelo pessoal da banda Travesseiro Polar. Mas na época eram só gravações, né, caseiras, assim, não tinha uma banda de fato. Então nós juntamos aí os integrantes da banda Estopas e Betoneira 120 litros. Todo mundo, além de tocar junto, era apicultor, já tinha suas caixas de abelha, e resolvemos fazer o conjunto Apicultores, unidos aí pela causa da apicultura clandestina. E de lá pra cá a gente conseguiu tocar bastante em vários lugares aí, fizemos turnê no Chile, tocamos em festivais em Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, e Santa Catarina, vários lugares do Brasil a gente conseguiu tocar, né, viajar. Somos cria aí do time Stock, o pessoal todo passou a sua adolescência, né, vendo as bandas e curtindo. E sempre tivemos essa pegada de fazer som ao vivo, som autoral, de poder divulgar nossas músicas aí pelo Brasil todo e poder participar e ser ativo nesse sentido. Bom, e aqui em Rio do Sul tocamos com diversos produtores, fizemos parte de vários projetos, fizemos parte do Cena Livre anos atrás. Teve o Live Rio 2021, se não me engano. Gravamos em vários estúdios, tocamos com vários técnicos aí da cidade e sempre tentando ser bem participativo e bem ativo aí com toda essa cena. Acho que um dos festivais que a gente gosta de frisar, que deu bastante destaque, bastante visibilidade para a banda, foi o Psicodália, que a gente tocou em 3 edições. E pôde, né, ver ao lado ali no palco ali grandes nomes, Nação Zumbi, Jorge Ben, Loborges, Júpiter Maçã, né? A gente teve bastante sorte assim de tocar em festivais ao lado de grandes artistas como Hermeto Pascoal lá em Brasília. Então a gente fica muito feliz de ter esse tipo de ligação e conexão, de poder de alguma maneira
levar o nome da cidade e a música da cidade para fora, e a gente sabe que isso é uma coisa muito reconhecida, né? Rio do Sul é uma cidade reconhecida pela cena das bandas, pelos festivais que tem, por ter muita banda autoral que busca trabalho, mesmo sendo um lugar menor, né? Hoje em dia tudo é mais fácil com a questão da internet, mas assim, desde a década de 90, aí do final da década de 90, Rio do Sul sempre foi uma grande referência aí na música autoral, no rock, e a gente, de alguma maneira, fez parte aí, continua fazendo parte disso. O nome Costeletas foi inspirado numa música do Renato e seus Blue Caps, que é os Costeletas, que é uma música bem anos 60, assim, né, rock and roll sessentão, e fala das costeletas e tal, né, que é da barba e tal. E também serviu de inspiração porque entre duas costeletas aí saiu muita música, né? Então, se a gente pega assim Elvis Presley, John Lennon, enfim, rock and roll 60, 70, 50, né? Tinha essa moda das costeletas. Então, a banda 2004, né? Com Ricardo Pessoa, o Rafael Tchumi, Fernando Ávila e o Sergei na banda. Em 2005, o Palilo entrou no baixo no lugar do Ricardo Pessoa. Em 2006, eu entrei no lugar do Sergei, né? Então, a gente ficou com essa formação, nós quatro. Tocávamos aí em festivais, entre eles o Time Stock, né, que parte da banda organizava. Promovemos depois o Porão do Duque, né, sempre nos apresentando com mais bandas da cidade, bandas de fora, até para criar esse intercâmbio entre bandas e promover isso. E dali para frente a gente começou a ter mais essa vontade de composição, de, pô, quem sabe um dia a gente consegue gravar nosso disco, um CD, na época o CD tava em alta, né, hoje a gente não, hoje é tudo streaming, né, e sei lá. Então a gente começou a produzir material. Para lá em 2011 a gente estava com 10 ou 12 músicas, que é as músicas do nosso disco, acho que são 12 no total, o disco lançado em 2011. Então a gente gravou o disco em 2011, produzimos um clipe junto, né? Então o disco é Músicas de Tirar a Mão do Bolso, e a gente fez o clipe da música Hey Menina. Esse clipe foi premiado em Blumenau, no Festival de Cinema. Venha ser a dona do meu coração, não fique mais sozinha a esperar em vão. Hey menina, olhe pra mim, não sou tal carinha, não te farei feliz. Hey menina, vem se divertir, perfeição não existe, você para daí. O CD na época, eu lembro que a gente fez 1000 cópias físicas, foi tudo assim, vendido, entregue, né, com propaganda da banda, mas assim, teve uma projeção bem legal no estado, na cidade, talvez também por conseguir entregar um trabalho profissional assim de CD, né, de clipe. A gente fez uma festa de lançamento na cidade, a música tocando na rádio, tocou na Rádio Atlântida também na época, então deu uma agitada legal. Depois disso, claro, né, sempre se apresentando aqui em bares da cidade, da região, participávamos de programas de rádio de cidades vizinhas, Lontras, Rio do Oeste, Rio do Sul, né, ajudávamos a promover essa cena do rock and roll aqui na cidade, e de certa forma, assim como a gente foi influenciando outras bandas pô, vamos gravar também, olha, dá pra gravar, né, é viável hoje gravar um CD, dá pra ter material próprio, vamos compor música, então já tinham outras bandas fazendo isso na época também, e isso foi crescendo na cidade, né, virou uma coisa efervescente assim dentro da região. O Costeletas os 2 primeiros CDs do Costeletas foram feitos aqui, com a produção, com a parceria na produção, digamos assim, porque a gente sempre produziu junto, né? Então, cara, quando eles me procuraram assim para gravar e a gente trocou a ideia, assim, até fiquei assim, cara, meio surpreso, assim, pô, gravar o Costeletas, cara, que massa, né? Eu sempre tive o maior respeito por eles e gostava muito do trabalho deles, e foi uma honra muito grande fazer esse trabalho com eles. E era, cara, super divertido, cara. A gente fazia uma sessão por semana, assim, a gente, vamos gravar, mas sem muito, tem data para terminar. Não, cara, nós vamos fazer um trabalho devagar. E tinha coisas que eles estavam compondo ainda durante o processo de gravação, do primeiro álbum, do segundo também. No segundo até que veio um pouco mais pronto já, né? Mas o primeiro, cara, a gente acho que levou uns 3, 4 meses para gravar, assim, cara. Eu chegava na hora de gravar, assim, era o maior prazer, né, cara, de juntar o pessoal todo, assim, cara, e era divertido.
era quase uma terapia, porque às vezes uma gravação fica meio estressante, erra, volta, não sei o que, cara. E, cara, com a Costeleta sempre foi muito fácil de trabalhar, muito divertido de trabalhar. Depois nós tivemos mais uma alteração de formação de banda, saiu o Palilo do baixo, entrou o Rodrigo Fronza, que é guitarrista da Liz, da Fugues, tocando contrabaixo com a gente. E a gente gravou esse disco aqui, que é Poderosa Ação Desengripante, 2015. E desse clipe, desse CD aqui, a gente fez um clipe da música Segunda-feira, que foi com recurso do Prêmio Nod Pelizete. Tô feito nas banalidades, tenho que arrumar minha vida, mas primeiro o meu quarto. Sim, vou atrás dos meus sonhos, depois de lavar o carro. Tenho que arrumar minha vida, mas primeiro o meu quarto. Claro que vou atrás dos meus sonhos, depois de lavar o carro. Então, graças ao projeto também a gente pôde gravar o videoclipe desse disco aqui que está disponível nas redes, né? E depois, na sequência, isso aqui foi 2015, 2016 nós participamos desse projeto aqui, que foi o Tributo a Nós Mesmos. Então essa foi uma ideia de fazer o quê? 4 bandas tocando 3 músicas, sendo que uma terceira música de cada banda seria uma versão de uma outra banda participante, né? Então a gente fez uma versão da música do Homem Lixo. O Homem Lixo tocou uma música nossa, Picultores Clandestinos participou tocando uma música da Liz e a Liz tocando uma música do Picultores Clandestinos. Ficou um trabalho bem legal, né? Assim, realização de um sonho, poder estar com a música num vinil, num bolachão, que também aconteceu graças ao projeto Nod Pelizete. A gente teve festa de lançamento do CD, de novo, do vinil foi feito também. Do vinil nós tocamos em Blumenau e em Rio do Sul, então deu uma agitada também no Vale, aí, Itajaí. As bandas se juntaram, isso tudo promove, né? A gente faz trocas com bandas de outras cidades e acaba promovendo a cultura também na nossa região como um todo. Participamos de live, né, junto com o Flight Hall Studio, com o Rafael Rosseto. A gente participou de uma live que foi já no primeiro ano da pandemia, ali 2020, né? E agora, final de 2022, nós retornamos aí com produção nova. Então agora a banda formada com o Renato Martini no teclado, né, e a formação do primeiro disco, eu, o Rafael, o Nando e o Palilo. O Renato já tinha entrado, na verdade, em 2018 ele entrou na banda, né? Um pouquinho antes da pandemia ali, então ele e o Rodrigo, ele estava com um sexteto, depois deu encolhido, e agora a gente está em 5. A formação bem legal, com o teclado faz toda a diferença, o Renato canta também, compõe, e nós lançamos, fim do ano passado, um EP chamado Som de Janeiro. Então conta com 5 músicas, né? E a música Som de Janeiro, que dá o nome pro disco, foi gravado um clipe também aqui em Rio do Sul, e está nas redes aí. A gente está voltando a tocar, se apresentar com músicas novas e mostrando um trabalho novo aí pro pessoal. Quando chegar, olhos fixos para o céu, brisa calma vai passar, pés descalços pelas mãos, pouca pressa pra sentir, tons de verde no quintal. Eu acho até que pela necessidade, a paixão, claro, pelo rock, né? Mas a necessidade que as bandas tinham. Porque lá no passado, cara, a gente carregava uma caixinha da Fran de uma rua para outra ali no Santana, né? Com o Marquinho, com o Pacheco, com o Ivo, o Arthur na época, né? Os Veloso, que
né? O Carlos, saudoso, que morreu num acidente há pouco tempo aí. Então, sei lá, pegamos paixão por isso naquela época, quando criança ainda, né? Quase adolescente. E de lá para cá sempre foi o rock, eu não sei porquê, talvez até a cidade seja roqueira, a região seja roqueira, e acabei me direcionando, mas tenho gosto próprio, né? Eu sou roqueiro, e apesar de trabalhar com todos os estilos, assim, né? Mas eu acho que era mais dentro da necessidade mesmo que o rock tinha, porque, né, as bandas de baile já existia uma estrutura, né? As bandas... Na época tinha pouco trabalho autoral, né? Mas então sobrava o quê? Sobrava a gurizada querendo tocar e precisava de uma ajuda, né? Eu tentei também cantar, tocar, mas sempre precisava do técnico, então acabou sobrando para mim. Na verdade, a minha aventura no estúdio, né? Na produção fonográfica foi devido à necessidade. Eu queria parar de viajar com som, com banda, né? Eu fiquei muitos anos na rua aí, viajando com artistas, e aí eu resolvi montar um estúdio, né? E fui me adaptando, então ali eu comecei, mas é um técnico, é um peazeiro, né? Um cara de locadora, adaptado num estúdio. Eu tenho algum conhecimento, né, de teoria musical e tal, mas, né, existem pessoas bem mais qualificadas do que eu nesse... Mas na época a necessidade... Né, eu acho que a primeira banda que eu produzi foi o Murrugas, e uma das primeiras músicas que eu gravei que teve uma repercussão foi com o Flávio Pacheco, foi Violão. Na época eu fazia as pré-produções do Vaca Louca, que era uma banda também aqui da região, e logo depois com o Caí Cainã, né? Então o estúdio ficava aqui mais para pré-produzir as coisas, né? Apesar de algumas saírem prontas daqui. Mas a minha vida nesse meio foi mais por essa necessidade de... Eu tinha casado, não queria mais viajar tanto e queria continuar no som, no áudio, né? Então eu optei por montar um estúdio, né? E estamos aí até hoje. Teve a banda Fugués também, que para mim, no cenário underground, assim, foi a banda mais importante aqui da região. Eu trabalhei com eles 3 anos, vendendo e sendo produtor técnico, né? E a gente viajou muito aí o estado praticamente todo. Para uma banda de rock, eu acho que eles quebraram muita coisa, né? Sabe, a gente tinha uma van, né, quase particular, e tinha uma estrutura quase de uma banda grande, profissional, né? Uma banda aqui, underground, de uma gurizada de Rio do Sul. Aí, após a Fugués, teve a Roldin, teve o Sangue Derramado, antes disso, teve a Six Six The Claw, que eu acabei produzindo aqui no estúdio. Primeiro uma música, depois o disco inteiro, né? Foi uma banda que eu também viajei, aí fiz alguns shows. Teve muitas outras assim também, teve Teixeira Tenebroso, teve, assim, se eu vou esquecer algumas, não tem como lembrar de todas que passaram aqui. Teve um período que tinham 10 bandas por semana ensaiando aqui, então a cena de Rio do Sul é muito forte, né, no rock and roll, a gurizada é muito criativa. Não, cara, para mim é o mais gratificante após todo esse trabalho, carrega equipamento, monta equipamento, às vezes situações adversas de tempo, sol, chuva, sem tomar banho, sem comer direito. Mas o que me dá prazer é depois ver o resultado. Entende? Tu colocar 10, 12 bandas numa noite num palco e tu trabalhar com todas e não ter problema nenhum, um fim de semana de 20 e poucas bandas, entende? Isso é o que me satisfaz, é o meu pagamento, assim, é o meu prazer, né? Cara, assim, na verdade eu nunca planejei nada, né? Eu simplesmente amava música, amo música, e pelo fato de começar a tocar desde pequeno e gostar da magia de poder gravar,
quando começar na rádio, fazer gravação de comercial, essas coisas e tudo foi direcionando para música, né? Então, mas sim, nunca foi muito pensado, que eu quero chegar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Não, eu ia seguindo um passinho de cada vez para chegar onde é que eu cheguei, né? Conseguir produzir uma banda, ter as bandas para tocar, então, mas nada muito pensado assim, cara, assim, né? Então, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz, né? Tu faria de novo, cara, mas com certeza, cara, não mudaria uma vírgula de tudo que eu fiz. Então, trabalhar com esse pessoal uma troca de conhecimento muito grande. Eu aprendi muita coisa produzindo, a gente trocava muita ideia nas produções, não era tipo assim, vamos produzir, eu vou fazer do meu jeito e deu. Não, cara, eu sempre quis assim, eu queria dar oportunidade para a pessoa assim, o estúdio funciona desse jeito, mas eu quero que você coloque o teu, tipo assim, o teu feeling, né? Vamos timbrar uma guitarra. Não, a guitarra não precisa ser do jeito que o produtor gosta. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, né? A caixa da bateria, cara, para ter realmente o som que a banda gostasse, entendeu? Muitas vezes a gente não conseguia chegar naquilo, até por, né, cara, quando a gente começou a gravar em 2002, 2004, assim, com mais frequência, né? Antes disso já gravava alguma coisa, comecei em 98 com produção musical, e sempre foi um aprendizado. Só que no tempo a gente não tinha muito recurso para dentro de Rio do Sul, era muito difícil ainda. Hoje em dia é muito mais fácil, tá tudo no computador, na verdade. Naquele tempo você não tinha nem internet, não tinha direito para cá ainda, né? Então era um pouco mais difícil, mas sempre foi assim uma parceria com as bandas, nunca foi a produção eu tenho essa fórmula aqui, nós vamos usar para todas as músicas. Não, sempre até da própria banda, cara, cada CD que a gente gravava diferente, um próximo CD, uma outra música que não fosse formar um CD ou só um single, a gente tentava trabalhar a música de formas diferentes, buscando elementos diferentes dentro do recurso do estúdio e do nosso conhecimento, mas sempre com uma troca junto com os músicos mesmo, né? Então, cara, assim, cara, é história, né? E é muito prazeroso fazer parte dessa história toda, assim, com as bandas daqui da cidade. Trabalhei bastante com o pessoal do metal, né, daqui, né? E alguma coisa do pop, assim, né? Cara, gravar o Apicultores, cara, foi até um desafio, porque eles já vinham com trabalhos bem legais, feitos fora, feito em Floripa, ou também em São Paulo, agora também não lembro direito. E, cara, quando eles fizeram, né, vieram me procurar para produzir o trabalho deles aqui, trocamos uma ideia, assim. Aí, claro, eu pensei que eles vinham tudo de apicultor, né? Mas não, cara, eles eram uma paisana, daí o pessoal, gente boa pra caramba. E sim, gravar, a gente fez eles queriam pegar o som mais ao vivo possível, né? Pra ter mostrar a cara de como era a banda ao vivo, só que dentro do estúdio, né? Então a gente gravou, né, ela bem dizer, todo mundo gravando junto mesmo, assim, como se fosse ao vivo, né, em canais separados, para depois, né, fazer a mix corretinha, bonitinha mesmo, às vezes corrigir um detalhezinho ou outro, né? E, cara, foi um trabalho muito legal de apicultores que levam, né, o nome de Rio do Sul aí para o Brasil afora, né? Produzir Hazalon, cara, era muito fácil, né? Porque como a gente fazia parte da banda também, então a gente já as músicas a gente, quando foi pro estúdio, elas estavam muito bem elaboradas. Ela não teve assim, no estúdio nós vamos fazer tal coisa, não vamos fazer, não. Elas já estavam, bem dizer, prontas quando a gente foi para estúdio gravar. Então, não, tipo assim, foi uma produção bem em conjunto mesmo. A gente absorvia do que, tipo assim, o Ademir, que era o maior compositor ali, ele já vinha com a música, bem dizer, pronta. O segundo CD mesmo, ele fez quase tudo sozinho, o Ademir, né? Até linhas de guitarra, as coisas tudo, até alguma coisa de bateria, já vinha até um pouco montado da ideia que ele queria, daí a gente ia lapidando. Então acho que até o segundo CD tem mais a produção do Ademir do que minha mesmo, assim, né?
Cara, a Balboas é uma banda que eu tenho uma admiração muito grande, cara. Os caras foram das primeiras bandas desde que eu montei o estúdio daqui novo, né? Com a estrutura de estúdio mesmo, né? Que antes eu tinha mais ele como home, né? Eles foram as primeiras bandas a entrar aqui e ficaram comigo aí, cara, mais de 10 anos, né? Faz uns 15 anos aqui. E digamos que eu me sentia meio um integrante da banda, assim, né? E para produzir eles, é a mesma coisa, eles vinham com a ideia da música, né? E daí a gente, cara, as guitarras nós vamos fazer assim, nós vamos dobrar para assim, ter mais peso. O Jaca na bateria, ele sempre gostava de usar uns efeitinhos na bateria, um tonzinho de 8 ou de 10, né, para ter um corpo mais de batera. E essas ideias a gente sempre ia trocando na hora de gravação. Gravava, disse, cara, isso aqui a gente pode fazer isso aqui na mixagem. Mas assim, que nem eu falei no começo ali, sempre muita troca de ideia. Não era assim, o Marquinhos vai fazer do jeito dele, não. Mas dava muito pitaco também, mas a gente sempre tocando ideias com a banda, assim. Cara, a Sangue Derramado. A Sangue Derramado, digamos que ela começou, né, lá no meu home studio, né? Claro, eles ensaiavam antes, né? Eles já tinham outra banda, mas o primeiro CD do Sangue Derramado a gente fez junto, né, cara? Era o Fena, o Fuca, o Max e o Marx. Eu acho que é isso, né? É o Max e Marx. Cara, eu lembro assim pouco do trabalho com eles, assim, cara, minha cabeça já não mas era legal que a gente ficava botando elementos novos nas músicas, assim, tecladinho, né, os barulhinhos, efeitinhos, a gente produziu muito, né, efeitos, essas coisas assim, né, nas músicas, cara, e foi muito legal, porque a Sangue Derramado depois ela teve, né, um crescimento muito grande e tocou muito aqui em Santa Catarina, até chegou a fazer shows fora e, cara, eu também tenho honra de orgulho de ter feito parte dessa história do Sangue Derramado. Cara, Homem Lixo, cara, do parceiro Doug, Alex, China, Frank, cara, que bacana para trabalhar com esses caras. Uma coisa que me impressionava muito na Homem Lixo, assim, era o vocal do China, cara. Ele falava assim contigo, assim, tu disse, cara, esse cara não vai cantar. Aí quando eu botava aquele vozeirão gutural dele lá, cara, era muito bom, assim, cara. Homem Lixo também, cara, é outra banda bem tranquila de produzir. Eu já vim com as ideias bem prontas do que eles queriam, né? Naquele um hardcore, né? Quase com um trashcore, né? A parada assim. E, cara, Homem Lixo foi pra Argentina, né? Uruguai. E eu, cara, maior prazer de ter trabalhado com esses caras aí, foi muito bacana. Cara, o Costeletas os 2 primeiros CDs do Costeletas foram feitos aqui. Com a produção, a parceria na produção, digamos assim, porque a gente sempre produziu junto, né? Então, cara, quando eles me procuraram, assim, pra gravar, e a gente trocou a ideia, assim, eu até fiquei, assim, cara, meio surpreso, assim, pô, gravar o Costeletas, cara, que massa, né? Eu sempre tive o maior respeito por eles e gostava muito do trabalho deles. E foi uma honra muito grande fazer esse trabalho com eles. E era, cara, super divertido, cara. A gente fazia uma sessão por semana, assim, a gente, vamos gravar, mas sem muito, tem data para terminar. Não, cara, nós vamos fazer um trabalho devagar. E tinha coisas que eles estavam compondo ainda durante o processo de gravação, do primeiro álbum, do segundo também. No segundo até que veio um pouco mais pronto já, né? Mas o primeiro, cara, eu acho que levou uns 3, 4 meses para gravar, assim, cara. Eu chegava na hora de gravar, assim, era o maior prazer, né, cara, de juntar o pessoal todo, assim, cara, e era divertido, era quase uma terapia, porque às vezes uma gravação fica meio estressante, volta, não sei o que, cara. E, cara, com a Costeleta sempre foi muito fácil de trabalhar, muito divertido de trabalhar.
Eles vinham com a fórmula já bem pronta, né? Mas muita coisa foi feito dentro do estúdio mesmo, assim, né? Já chegar a mudar coisas, e ajustar linhas, né? Eles já vinham com a música, digamos assim, com um esqueleto bem formado, assim. Mas foi feito bastante coisa dentro do estúdio mesmo, criado dentro do estúdio, assim, cara. A Rei Menina, acho que a música que mais tocou deles, toca até hoje ainda, né, no país todo, assim. Então, a Rei Menina entra pra história. Cara, esse daqui foi muito louco, cara. Foi muito bom fazer, cara. Né? Tem participação da Lisa, Apicultores, Costeletas e Homem Lixo. Cada banda gravou 3 músicas, né? E uma música eles inverteram. A Liz gravou Apicultores gravou Liz, né? Aí o Costeletas gravou Homem Lixo e o Homem Lixo gravou Costeletas, cara. O Costeletas cantando Sai que eu vou vomitar é muito bom. E o Homem Lixo com a Rei Menina, cara, aquele gutural. Cara, foi um trabalho muito louco, cara, de fazer, cara. Esse, cara, muito orgulho mesmo de ter participado disso aqui. Isso aqui é uma, cara, história de Rio do Sul, cara. Muito bom. Na parte técnica, a gravação basicamente é a mesma coisa, só a questão da masterização ele é diferente. Ele é masterizado mais baixo, né? Ele não tem tanto volume quanto um stream ou como um CD. Essa é basicamente a diferença, e também você tem um pouco de cortes nos agudos, para não ficar tão agudo, assim, para ter um pouco mais de corpo. Essa é a diferença básica mesmo, técnica, é mais na parte de masterização. Na parte de gravação é a mesma coisa. É que nem eu falo, cara, isso daqui é história, né? Isso aqui vai estar registrado para sempre na história aqui, que eu fiz parte disso daqui. Né? Quando eu não estiver mais aqui incomodando, vai estar lá a história contando. Que massa, cara. Deixa eu te... Bom, eu cheguei em Rio do Sul em 2013 e eu vim pra cá por acaso, assim. Nunca foi minha ideia inicial vir morar em Rio do Sul. Mas como eu conheci a Gabi em Itajaí durante a faculdade, ela falou assim, eu vou ter que ir pra Rio do Sul, se tu quiser tu vem comigo, senão a gente segue cada um o seu caminho. Aí eu pensei, bom, vou pra Rio do Sul, né? O que tem em Rio do Sul? Não conhecia nada dessas bandas. E quando eu cheguei aqui, fui surpreendido positivamente pelo cenário, principalmente da música autoral e do rock and roll. Daí eu fui ter conhecimento. As primeiras bandas que eu conheci, a história da Liz, a história da Fugues, que eu acho que eram as bandas que mais tocavam até então, né, que tinham um trabalho autoral mais forte, que gravavam em seus próprios estúdios, conheci os estúdios aqui da região. E assim eu fui me ambientando nesse meio rio-sulense de música, assim, e vendo como ele era forte e tinha muito ainda o que fazer, muito o que crescer. Eu trouxe da minha experiência com outros estúdios em Balneário uma vivência diferenciada, assim, que eu acho que agregou bastante para o pessoal aqui da região. Uma visão de como produzir dentro de um estúdio de uma maneira como os grandes produzem, né? Tendo a experiência de ter gravado o Rodolfo Abrantes, ter gravado até algumas coisas com o Daza, Fernandinho, Ivanildo Machado, enfim, não necessariamente todos rock, mas eu vi como um estúdio profissional estava trabalhando e vim para Rio do Sul e pude implementar um pouco disso, essa ideia do produtor, não ser só um estúdio que vinha aqui, a pessoa chegava, gravava e eu sim ajudava a banda, né? Dizia, se a gente fizer assim, se a gente fizer assado. Até a minha primeira experiência aqui foi com a Regina Serafim foi a minha primeira cliente e depois acabou se tornando uma grande amiga e eu acabei tocando com ela, tendo uma participação bem importante nos próximos discos dela. Ela foi artista destaque de Santa Catarina, ela teve uma carreira bem legal que começou junto comigo. A Chapéu Preto também foi muito importante. Na verdade, a Chapéu Preto foi a banda que deu mais visibilidade para o estúdio, nesse sentido. Porque foi justamente isso. Quando a gente ia gravar, sempre era uma reunião de muitas pessoas, né? Era uma festa. E
e as pessoas viam como eu trabalhava com a banda. Então, desde dar uma ideia de um riff, ou pedir para fazer de novo porque estava sendo mal executado, vamos fazer melhor, vamos fazer de tal jeito, se fizer assim vai ficar melhor, se fizer daquele jeito. Acabou dando uma visibilidade muito boa para mim como produtor musical, e eu tive a sorte da banda, por talento de todos os envolvidos, tu, Brian, o Léo, o Ian, de ser uma banda muito legal e conseguir conquistar a galera. Eu lembro que a gente gravou o primeiro single, Tarde da Noite, e numa dessas andanças vocês foram tocar no Barba, e quando vocês puxaram o riff, a galera veio, todo mundo junto, assim, eu falei, caraca, que coisa mais legal isso, cara. Então, eu tive a oportunidade de ajudar a Chapéu, e a Chapéu me ajudou muito. E assim o estúdio foi crescendo, e eu fui me tornando cada vez mais participativo no meio da produção autoral aqui da música regional, né? A gente está falando aqui de Rio do Sul, mas a região toda gira aqui em Rio do Sul, né? Cidades vizinhas vêm para cá para produzir, para se apresentar, para aprender, enfim, a Fundação Cultural é muito importante nesse sentido. E assim a gente foi crescendo, tive a oportunidade de trabalhar com a Liz também, que era, como falei, quando eu cheguei aqui foi uma das bandas que eu tive conhecimento e vi, essa é uma banda grande, que teve grandes oportunidades, ganhou festivais importantes. Tive a honra de gravar o primeiro álbum realmente deles, porque até então eles já tinham lançado EPs. Então eu não lembro exatamente o ano disso, 2016, 2017, eu acho, 18. A Liz, Full Gas também gravou muitas músicas inéditas no split que a gente fez com a Tosse Harmônica. E vários desses projetos são frutos do Nord Pelizete, que ajudou muito o estúdio, as bandas e a muitos outros artistas realizarem trabalhos e divulgarem esses materiais. Um outro capítulo bem legal que a gente teve aqui na cidade, que eu pude participar, e na verdade assim, um dos criadores da ideia, né, junto com o Brian e com o Henrique Marques, foi o Live in Rio, que foi durante a pandemia. As bandas estavam paradas, né? Não tinha mais onde tocar, não tinha mais o que fazer, e o estúdio, a mesma coisa, os videomakers, enfim, todo mundo teve que dar aquela segurada. E a gente pensou, por que a gente não põe essa galera tocar no estúdio, para levar pra galera que tá em casa algumas lives com bandas das regiões, porque já estavam rolando muitas lives, né, de artistas grandes, tinha muita coisa acontecendo. Só vamos fazer isso com a galera daqui. E a gente começou toda sexta-feira a trazer 2 artistas, uma banda de abertura e uma banda principal. E nessa ideia a gente foram 15 programas, 15 sexta-feiras seguidas, quase 30 artistas passaram por aqui, e a gente pôde registrar durante esses 15 programas a história do que estava rolando em Rio do Sul e região em 2020. Então passaram bandas como Collins, Soul Roots, o que mais? Banda Raiz, Canibais Vegetarianos, Luffy Meyer, Baby Felizardo, Nádia Menegazzi, enfim, não vou conseguir citar todos porque realmente foram muitos artistas e que tiveram ali, que hoje, em 2023, 2024, a gente consegue acessar esse material e ver isso, e isso vai ficar na internet para sempre. Então é uma parte da história que a gente conseguiu registrar. Eu tive a ideia junto com o Rafa, a Gabi também foi algo que acabou tendo a motivação de estar fazendo a gente ir pra frente. E eu lembro que eu chamei o Rafa pra gente começar a fazer as lives aqui no Flat Hall, mas a gente não tinha a mínima ideia de como a gente ia começar a fazer, até porque a gente não tinha equipamento suficiente, bem dizer, foi um MacGyver no início. Até a Nádia acabou dando suporte técnico também pra gente na parte de estar ajeitando as coisas, alinhando os programas, mas a gente fazia inclusive as lives com o celular, né, com alguns celulares e algumas câmeras, mas a gente, acho que o fator determinante foi a vontade de querer fazer e mostrar que a nossa região existe muita riqueza de bandas, né, e pessoas com talento. E a gente viu que foi um momento difícil mesmo para todo mundo que trabalhava com evento e produção. Então a gente teve essa iniciativa de fazer o Live in Rio, junto com o Rafa, Gabi, que fazia os roteiros das entrevistas,
o Henrique Marques também, que ajudou na parte de fotografia. E aí teve uma galera envolvida também na primeira temporada, que foi a parte de construção de cenário, o Grazo estava envolvido também, né? Na segunda temporada a gente acabou tendo a contemplação do Prêmio Nod Pelizete, então a gente conseguiu refinar um pouco mais o nosso trabalho, trazer ele para dentro do Full HD. A gente não tinha mais a questão de ser totalmente ao vivo, né? Não era mais ao vivo, era gravado os programas, mas a gente tinha um pouco mais de extração de qualidade de cada material que a gente fazia, né? Então, toda a galera envolvida, todas as bandas que participaram, eu acho que isso foi de muita grandeza e riqueza para a documentação dessas bandas que passaram pelo Live in Rio. Muchas gracias.